Vocês trouxeram alguma dúvida? Ou vão seguir só o que eu trouxe? Espero que tenham trazido dúvidas. Professora, eu não trouxe dúvida, mas eu também tenho que ser bem honesto, eu nem comecei a fazer a lista. Eu só comecei a ver os vídeos, também nem terminei. Tá, ok. Quem mais? Me situa de como. Eu tô na mesma também. Tô recuperando pós-prova de cálculo. Ah, e como foram na prova de cálculo? Ah, não sei não. Acho que bem, mas tava difícil. Professora, Tava eu grande. fui bem, exato, tava grande, tava cansativa a prova. A prova foi que dia mesmo? Foi nesta semana? Começou ontem, né? Mas aí até quarta. Era para ter sido hoje, aí foi ontem, aí pegou a gente desprevenido É, e acumulou com um monte de coisa que eu já tinha para fazer e foi bem isso também. foi isso aí. 5 horas, eu acho que eu fui o primeiro grupo a entregar. 5 horas sendo em trio ainda por cima. Foi bem puxado. Uau. O nosso grupo teve uma exceção, foi 4 pessoas, e mesmo assim a gente deve ter entregado lá para 7 horas da noite, por aí. É, Nossa. entregou umas 5, 6 horas mais ou menos. Não lembro que horas que eu comecei, não. E foi legal fazer essa avaliação em grupo? Ah, legal nunca é bom, né? Fazer prova. Se fosse uma atividade em grupo já é diferente, mas prova. Ah, eu achei legal, cada um dividiu, fez o que sabe, depois a gente viu as fotos lá, conseguimos entender mais ou menos uma questão e explicar por Aí mim, eu depois ele vai gostei. entrevistar vocês, né? Tipo, sortear uma perguntinha para cada um. Eu acho que, não, eu não sei, porque teve uma mudança no cronograma dele, eu acho que ele não vai Acho que não vai entrevistar dar só tempo eles. mais. A segunda entrevista não vai dar Ah, tempo. tá. Entendi. Ah, legal. Ok. É, e o resultado da prova de GAV? Vocês nem comentaram. Já saiu o resultado, professor? Nossa, feliz demais. Gente, Ô, professora, podia ter dado totalzinho pra gente, né? Nó, 17 pontos em 19, maldade. até Quero ver ver o que que eu aqui. errei ainda, não olhei a prova, não. Nossa, nem curiosidade, Pedro, você teve? Não, é porque eu não tive tempo. Ai, ai. Então, a prova tá lá lançada já. Depois vocês me contam, tá? Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Se sim, me responde. Se não, fica no cri-cri-cri. Ok, essa linguagem do cri-cri-cri, eu acho que ela é a mais usada aqui, nessas aulas remotas. Então, vamos lá. Já que vocês estão com ressaca ainda de prova de cálculo, como sempre, eu coloquei assim, ó, uma explicação do conteúdo, um exercício, explicação do conteúdo, um exercício, e assim por diante, até a gente cobrir todo o conteúdo dessa semana, ok? Então, vamos lá. Vocês já conhecem aquele espaço RN, e lá no espaço RN, a gente já comentou sobre ele na semana passada. Peraí, deixa eu colocar os dois fones. Tem um que está gritando no meu ouvido, por isso que eu tirei. E nesse espaço RN, a gente pode identificar os seus elementos como coordenadas de pontos ou componentes de vetores, né? Só que aqui, como as componentes do vetor a gente está considerando que são vetores com ponto inicial na origem, então as coordenadas dos pontos coincidem com as componentes dos vetores. Então, esse Rn a gente está considerando como um espaço de vetores. E é isso que chama, por isso que ele é chamado agora de espaço vetorial Rn, que é um espaço formado por todos os vetores que tem n componentes, ok? Aí, dado um subconjunto de vetores dentro desse espaço vetorial Rn, esse subconjunto de vetores W, ele pode ser chamado de subespaço vetorial de Rn. Mas nem todos os subconjuntos de vetores desse espaço Rn são um subespaço vetorial. Esse subconjunto de vetores só será um subespaço vetorial se ele satisfizer essas condições 1 e 2 simultaneamente. Gente, estou vendo que o Rafael respondeu aqui. Peraí.
Você fez as duas primeiras de quê, Rafael? Eu não entendi. Questões da lista? Tá fazendo um da prova. Ah, da prova de Gaave. Você não tinha visto ainda a matéria da terceira questão? Entendi. Que pena. Mas tá bom, pelo menos o que você estudou, você entendeu, né, Rafael? Ok. Então, gente, um subconjunto de vetores, ele é chamado de subespaço vetorial quando a soma de quaisquer dois vetores desse subespaço está nesse subespaço e também o múltiplo escalar de qualquer vetor desse subespaço também pertence a esse subespaço. Então, nestas condições, por exemplo, se a gente analisar o espaço R2, que é aquele plano XY, o conjunto de vetores no R2, a gente tem três tipos de subespaço, que é o subespaço nulo, formado apenas pelo vetor nulo, ou qualquer reta que passa pela origem, é um subespaço vetorial de R2, ou todo R2. Por exemplo, eu vou mostrar essa questão aqui do qualquer reta que passa pela origem. Suponha que a gente tem aqui, ó, o espaço vetorial XY, que é esse plano todo. Suponha que a gente tenha uma reta qualquer que passa pela origem. Essa reta qualquer, se a gente for analisar todos os vetores que estão aqui, olha, com ponto inicial na origem, se eu pegar qualquer vetor que está sobre essa reta, a soma desses vetores, como eles são paralelos, continuará nessa reta, e se eu pegar múltiplo escalar de qualquer um desses vetores que está sobre a reta, continuará sobre a reta. Por exemplo, se eu pegar o múltiplo escalar desse vetorzinho aqui, ó. Se eu pegar 3 vezes ele, tá aqui. Se eu pegar menos 2 vezes ele, tá aqui. De modo geral, alfa vezes ele, se o alfa for zero, vai dar a origem. Então, toda reta que passa pela origem satisfaz essas duas condições. Isso vale tanto para conjunto de vetores no plano, de retas no plano ou retas no espaço. Ok? E aí, no subespaço R3, a gente tem o conjunto formado apenas pelo vetor nulo, ou todas as retas que passam pela origem, ou todos os planos que passam pela origem, ou todo o R3. Então, lá naquelas videoaulas que eu e o Pedro gravamos, a gente fez essa análise mais detalhada, tá bom? Agora, eu vou passar um exercício só para a gente amadurecer esse conceito. E uma observação que a gente consegue aqui tirar diretamente é o seguinte: suponha que W ele é um subespaço que contém, por exemplo, K vetores. Ele é um subespaço, desculpa. W é um subespaço de Rn. Aí, suponha que V é um vetor pertencente a W, e W é um subespaço. Se W é um subespaço, ele satisfaz essas condições 1 e 2, simultaneamente. Então, em particular, aqui olhando para a condição 2, a gente tem que, se V é um vetor de W, então alfa vezes V pertence a W para todo alfa. Então, se eu pegar o alfa igual a zero, em particular, a gente conclui que o vetor nulo pertence a W. Então, todo subespaço vetorial tem que conter o vetor nulo, por conta dessa propriedade 2 aqui. Tá bom? Dessa condição 2. Então, vamos fazer aqui um exercício. Seja A uma matriz 2 por 3. Se o conjunto solução do sistema linear AX é igual a B, então, se o conjunto solução desse sistema linear for um subespaço vetorial de R4,
Então, o que a gente pode afirmar sobre essa matrizinha B aqui? Por que R4 aí, pessoal? Porque eu errei, é R3. Obrigada. Então, vamos lá. A X, ó, A é uma matriz 2 por 3. Essa matriz X, ela tem que ter qual tamanho para ser um sistema linear? A X igual a B. 3 por 1? 3 por 1. Porque tem que ser 3 aqui para ser compatível, né? Ok. Nestas condições, qual vai ser o tamanho da matriz B? 2 por 1. 2 por 1. Ok. Então, a gente já sabe que essa matriz B é do tamanho 2 por 1. Uma outra coisa que a gente sabe é que o conjunto solução desse sistema linear, ele é um subespaço vetorial. Então, por exemplo, se a gente pegar dois vetores, se eu pegar um vetor qualquer aqui, olha, se V é um vetor que pertence ao conjunto solução desse sistema linear, então a gente sabe que, dados dois vetores desse conjunto solução, a soma deles tem que estar no conjunto solução e o múltiplo escalar dele também tem que estar no conjunto solução, concordam? Sim. Para ser subespaço vetorial, tem que satisfazer essas duas coisas. Então, se V pertence ao conjunto solução, como o conjunto solução é um subespaço vetorial, então o ∝V tem que pertencer ao conjunto solução para todo alfa real. Concordam? Concordo. Sim. Daí, se a gente substituir isso, ∝V pertence ao conjunto solução, significa que se eu substituir o x aqui na equação por ∝V, o que vai dar? A vezes ∝V. Isso aqui dá quanto? Significa que ele satisfaz essa equação, AX é igual a B, concordam? Vai dar B, né? Então, vai dar o próprio B. Ok. Só que isso aqui eu posso para todo alfa real, porque a gente está substituindo aqui para todo alfa real. Esse alfazinho pode pular para fora, porque é uma matriz vezes um vetor. Então, esse ∝V é um número real. Concordam com isso? Sim. Ok. Quanto que dá A vezes V? V pertence ao conjunto solução daquela equação. Satisfaz essa equação. Então, A vezes V D. é igual a B. Então, daqui a gente tem que AB é igual alfa B é igual a B para todo alfa real. Então, qual a conclusão que a gente tira? Que o alfa tem que ser exatamente 1. Só um minutinho, deixa eu ver uma questão aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Não, mentira, né? Alfa é igual, não. O alfa, ele é qualquer número real. A conclusão que a gente, bem que eu vi que eu estava uma coisa errada. O alfa, ele varia no conjunto dos números reais. Então, a conclusão é que essa matriz B é a matriz nula. Porque 0 é igual a 0 para todo o alfa real aqui, concordam? Então, qual que é a matriz nula de tamanho 2 por 1? Qual que é a resposta? C. É a letra C.
Essa questão aqui, gente, ela foi mais teórica, mais complicadinha. Mas eu só queria mostrar para vocês que todo subespaço vetorial, ele tem que satisfazer essas duas condições, tá bom? Então, aqui, olha, a gente considerou o conjunto solução desse subespaço e aplicando aquela condição 2, dado um vetor qualquer do conjunto solução, todo múltiplo escalar dele é solução. Ou seja, ele satisfaz a equação. Então, a gente manipulou aqui e chegou à conclusão que para que ax é igual a b seja para que o conjunto de solução seja um subespaço vetorial, necessariamente a matriz B tem que ser a matriz nula. O sistema tem que ser homogêneo. Ok? Então, fica ax igual a 0. Somente o conjunto solução de sistemas lineares homogêneos é um subespaço vetorial. Tá bom? Isso aqui, mais ou menos, a gente fez lá na videoaula também. Bom, então vamos lá. Agora é a parte que mais interessa, a partir de agora, tá? Então é o seguinte: todo subespaço vetorial pode ser gerado por um conjunto de vetores. E a gente denota isso, olha. Se W, todo subespaço W vetorial, ele pode ser gerado por um conjunto de vetores. Então, GER e os vetores. Vocês, o que significa isso? Quem assistiu a videoaula sabe o que significa essa notação? Eu assisti. Você pode colocar, tipo, alfa 1 vezes V1 mais Isso. V vezes V2. Isso mesmo. Então, se W é gerado por esse conjunto de vetores, significa que W é formado por todos os vetores V que se dão por combinações lineares dos vetores geradores. Ou seja, somas de múltiplos escalares dos vetores que geram. Então, esses alfas aqui em questão são números reais. Então, a gente considera, olha, somas de múltiplos desses vetores, somas de múltiplos escalares desses vetores que geram. Ok? E por que é importante trabalhar com subespaço vetorial? Porque a gente já sabe aqui, olha, que W, ele contém os vetores V1, V2 e VK. Como W é um subespaço vetorial, todo múltiplo de V1, de V2, de V3 e V4 e VK pertence a W. E pela condição 1 de subespaço vetorial, a soma de quaisquer vetores que estão em W também pertence a W. Então, daqui, olha, esse vetorzão aqui, ele, que eu chamei de V, também pertence a W. Por isso que a gente sempre vai trabalhar com subespaços vetoriais, porque sempre que a gente tem subespaço vetorial, esse vetor V, ele está bem definido. A gente garante que ele pertence ao W, que é o gerado por V1, V2 e VK. Ficou claro isso? Ficou. Ok, então é para isso que a gente define um subespaço vetorial. Então, todo subespaço vetorial pode ser gerado por um conjunto de vetores, ou seja, todos os vetores desse subespaço são obtidos fazendo somas de múltiplos escalares dos vetores de vetores. Então, com base nisso, a gente pode resolver esse exercício 2. Os seguintes conjuntos de vetores geram W, exceto... Então, vamos manipular o nosso W. Então, o nosso W, ele é o conjunto de vetores, olha, em qual Rn que está esse W? R3? R3, né? Porque tem uma, duas, três. Então, W é um subespaço vetorial de R3. Então, a gente precisa encontrar agora o conjunto de vetores geradores desse W. Então, W, a informação que a gente tem, que ele é o conjunto de vetores no R3, onde a primeira componente é dada por um A menos B,
A segunda componente é dada por 2 vezes A mais B, onde A e B são números reais. E a terceira componente é igual ao valorzinho de B, que é o valorzinho real. Então, só para a gente conhecer melhor o W, vamos colocar o Azinho em evidência. Então, vamos lá. Colocando o Azinho em evidência. O que está sendo multiplicado por Azinho em cada uma das entradas? 1, 2 e 0. 1, 2 e 0. Mais. O que está sendo multiplicado por Bzinho em cada uma das entradas? Menos 1, 1 e 1. Menos 1, 1 e 1. Então, olha só. Se eu analisar aqui a primeira entrada, 1A menos B, deu isso aqui. Segunda entrada, 2A mais B, deu isso aqui. Terceira entrada, 0 mais B, deu isso aqui. A gente só abriu esse vetor, tá? A gente só destrinchou ele. Lembrando que o A e o B são números reais. Então, olha só, daqui a gente consegue identificar um vetor que eu vou chamar de V1 e um outro vetor que eu vou chamar de V2, e a gente pode observar que o W, olha, ele é um número real A vezes o V1, mais um número real B vezes o V2. E aí, qual que é o conjunto de vetores geradores? O W ele pode ser gerado por quem? V1 e V2. Por V1 e V2. Todo mundo. Vocês entenderam, gente? Alguém não? Entendi. Ok, o Igor entendeu. Quem mais? Eu entendi. Ninguém? Pedro, quem mais? Ou não entenderam? Quem não entendeu? Então tá. Então, toda vez que aparece assim, um subespaço vetorial que tem letrinhas, gente, a gente tem que manipular, colocar as letrinhas em evidência, abrir esse vetor e identificar a combinação linear que existe. Então, aqui, a gente conseguiu, de fato, escrever o W como sendo, olha, formado por todos os vetores que se dão por combinações lineares de V1 e V2. Beleza. A gente já viu, então, que W é gerado por esse V1 e V2. Geometricamente, o que o W representa? W representa o conjunto. O conjunto mesmo que fala, né? Isso. Mas qual conjunto que é esse? Você, geometricamente, um objeto Plano. geométrico. Um plano. Qual plano é esse? É o plano que passa pela origem e tem o V1 e V2 como vetores paralelos. Isso mesmo. Acho que eu não vou. Então, é o W, lembrando, então, W é um plano dentro do R3. Eu vou desenhar aqui, bem a grosso modo, tá, gente? Esses V1 e V2 são paralelos? Não. Não são, né? Não existe um número real alfa tal que multiplicado por zero resulte no 1, por exemplo. Ok. Então, eu vou desenhar dois vetores aqui não paralelos. V1 e V1 e o V2. Então, sempre que a gente faz, por exemplo, 2V1, ó, 2V1, o 2V1 dá esse vetor, mais V2, então 2V1 mais V2, lembrando que a gente está considerando vetores com ponto inicial na origem. Então, 2V1 é esse verdinho. Esse verdinho mais o V2 dá esse vetorzinho azul. Aqui eu dei um exemplo, tá, gente? De A igual a 2 e B igual a 1. Então, de modo geral, toda combinação linear de V1 e V2 vai estar dentro aqui do plano. Se a gente variar o A e o B, a gente preenche esse plano de vetores. Então, de fato,
W vai ser o plano no R3 que passa pela origem e é paralelo aos vetores V1 e V2. Ficou claro? Acho que ficou, professor. Ok. Ficou assim. Beleza. Então, daqui, em vez de pegar V1 e V2, se eu pegar 2V1 e V2, esses dois vetores que não são paralelos também vão gerar o plano. Então, com base nisso, a gente consegue marcar a resposta, olha. Os seguintes conjuntos de vetores geram W, exceto... Então, para gerar esse W, basta pegar dois vetores que estão dentro aqui de W, que não são paralelos entre si, tá bom? Então, por exemplo, a letra B, 1, 2 e 0, menos 1 e 1. É exatamente esses vetores que a gente encontrou. Então, esse aqui da letra B gera W. É a letra A. A letra A pegou o V2. Não, pegou quem? Ixi, esse vetorzinho aqui que eu vou chamar de W1, 1 menos 1 e 1. Será que esse vetorzinho pertence a W? Se ele não pertence a W, ele já não vai gerar o W, né? Vamos ver. A letra C pegou 2, 4 e 0, que é a mesma coisa que duas vezes o V1. E o V2, ok também. Que esse aqui, ó, é o 2V1 e esse aqui é o nosso V2. E na letra D, pegou o V1 e o 2V2. Ok, de fato, vai ser a letra A. Aí, para mostrar que a letra A não gera o W, basta a gente pegar um vetor contido em W e provar que ele não pode ser escrito como combinação linear desses vetores aqui da letra A. Deu para entender? Ou não? Deu sim. Deu. Por exemplo, esse vetor 1, 2 e 0, ele não é combinação linear desse W1 e W2 da letra A. E tem que fazer a continha e mostrar que não é. Tá bom? Então, vamos lá. Então, agora a gente já sabe o que é um conjunto gerado, né, por um vetor, o que é um subespaço vetorial. E na semana passada a gente estudou sobre conjunto de vetores LD e LI. Então, com isso, a gente já pode definir esse novo conceito, que é base de um subespaço vetorial e dimensão também de um subespaço vetorial. A definição é simples, olha. Seja W um subespaço vetorial de Rn. Aí nós vamos dizer que um conjunto de vetores contido em W é chamado de base de W se esse conjunto de vetores gera W e se esse conjunto de vetores é Li. Ok? Então, para ser base de um subespaço vetorial, um conjunto de vetores contidos nesse subespaço vetorial tem que gerá-lo e tem que ser Li. Então, dado, por exemplo, se a gente pegar aqui esse plano que a gente viu no exercício anterior, a gente já sabe da semana passada que um conjunto formado por dois vetores que não são paralelos forma um conjunto LI. Então, aqui, olha, para esse W da questão anterior, a gente sabe que V1 e V2 gera W, e a gente sabe também que esses dois vetores, V1 e V2, não são paralelos. Então, eles formam um conjunto LI. Daqui a gente conclui que V1 e V2 formam uma base para esse W. Ok? Ok. Então, Certo. para um dado subconjunto, para um dado subespaço vetorial, existem uma infinidade de bases.
Só que uma coisa existe em comum entre todas essas bases, que é o número de vetores. Então, a gente vai chamar, por exemplo, toda base da reta tem um vetor. Toda base do plano tem 2 vetores. Toda base do espaço R3 tem 3 vetores. Toda base do espaço R5 tem 5 vetores. Toda base do espaço Rn tem 0 vetores. Então, tem N vetores. Ok? Então, vamos lá. É possível mostrar que se W é um subespaço não nulo de um subespaço vetorial de Rn, então qualquer base de W tem que ter exatamente o mesmo número de vetores. E aí definimos essa mesma quantidade de vetores de uma base de W como sendo a dimensão de W. E denotamos por dim W. E aí a gente define que a dimensão do subespaço nulo é 0. Então, se a base de uma reta é um vetor, qual que é a dimensão da reta? É 1. É 1. Qual que é a dimensão de um plano? 2. É 2, porque a base de um plano contém 2 vetores. Qual que é a dimensão do R3? 3 vetores. 3. E a dimensão do Rn, de modo geral? N. N. Então, isso aqui é uma regrinha que sempre vale. Então, vamos lá. Seja W subespaço de R3 gerados por esses 4 vetores. Então, daqui a gente tem informação que W é gerado por V1, V2, V3 e V4. E aí, como que a gente faz para calcular a dimensão de W? É o número de vetores. Ué. Mas é o número de vetores de quê? Da base de W, certo? Só que aqui a gente ainda não sabe se esse conjunto formado por V1, V2, V3 e V4 é uma base de W. A gente não sabe. Porque para ser base, o que o conjunto de vetores tem que satisfazer? Tem que ser ali. Tem que gerar e tem que ser LI. Então, a informação que a gente tem aqui é que esse conjunto de vetores gera W. Aí tem que verificar, né? Esse conjunto de vetores formado por V1, V2, V3 e V4 é LI? Aí a gente tem que verificar. Como que a gente faz para verificar isso? Tem que fazer o sistema homogêneo. Isso. Como que eu construo esse sistema mesmo? Tem que fazer alfa V1 mais alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 para todos os vetores igual ao vetor nulo. Isso mesmo. É igual ao vetor nulo. Aí, para resolver esse sistema, a gente chega num sistema linear, ax é igual a 0. Primeira coluna são os componentes de qual vetor? Entendeu? De V1. Segunda coluna. V2, depois V3 e depois V4. Isso. Então, essa aqui é a matriz aumentada do sistema, certo? Então, a gente tem que escaloná-la. Então, fazendo L2 menos L1. Ops, menos 2L1. Então, vai ser 0, 1, 6 menos 4, 1 mais 2. Isso. E agora, qual a operação que a gente faz?
L3 recebe L3 menos L2. Isso. Mas aí essa última matriz aí vai dar nula. A última linha? A última linha. Então, não tem problema. Ah, mas se ela dá nula, o que a gente vai... Isso vai gerar algum problema? Será? Vamos analisar. Tá escalonada reduzida? Sim. Tá, né? Então, daqui a gente observa que existem variáveis livres, né? Concorda? Qual que é a equação da primeira linha? Lembrando que α1, α2, α3 e α4, que são as incógnitas. Alfa1 mais 0 é alfa2, mais 2 alfa3, menos alfa4, igual a 0. E na segunda linha, 0 alfa1 mais alfa2, mais 2 alfa3, mais 3 alfa4, igual a 0. Ok. A gente pode... Vamos colocar aqui o... Vamos isolar o α1 e o α2, que são aqueles que têm pivô. Então, α1... Alfa1 é igual a menos 2 alfa3 mais alfa4. E alfa2 é igual a menos 2 alfa3 menos 3 alfa4. Aí, lembrando que o α3 e o α4 são variáveis livres, né? Ok. Certo. Beleza. O que a gente está fazendo aqui é resolver esta equação. E aí, o conjunto de vetores é LD ou LI? LD. LD, por quê? Porque teve infinitas soluções. Infinitas soluções. Então, a gente sabe, tem um resultado lá da semana passada que é o seguinte: um conjunto de vetores LD, se somente se um de seus vetores pode ser escrito como combinação linear de outros. Então, nós vamos identificar qual é o vetor que pode ser escrito como combinação linear dos outros e excluí-lo desse conjunto de geradores. Ok? Então, vamos lá. Vamos substituir esses valores de α1 e α2 aqui nesta equação estrela. Nós vamos identificar qual é a combinação linear existente entre esses vetores. Então, vai ser, a equação é α1 V1 mais α2 V2. Então, vamos lá. Então, vai ser o α1 V1 mais o α2 V2 mais α3 V3 mais o α4 V4 é igual a matriz nula. Eu só substituí, ó, o α1 e o α2 nessa equação, ok? Então, se a gente fizer, por exemplo, um deles igual, uma das variáveis livres igual a 1 e a outra igual a 0, a gente encontra uma relação entre esses vetores, certo? Certo. Então, vamos lá. Então, considerando, por exemplo, o α3 igual a 1 e α4 igual a 0. Como que vai ficar a escrita aqui? Para substituir os vetores de uma vez? Isso. Não, vamos deixar com V1, V2, V... sem substituir as componentes.
Então, vai ficar menos 2V1, menos 2V2, menos... Não, Mais alfa 3 mais alfa 3V3, igual a zero, né? igual a Ops, zero. esqueci do V3 aqui. Ok, então daqui a gente consegue ver, por exemplo, que esse vetor V3... Vamos fazer a outra agora, peraí. Vamos fazer agora, ó. Aqui eu coloquei alfa 3 igual a 1 e alfa 4 igual a 0. Vamos fazer o contrário. Alfa 3 igual a 0 e alfa 4 igual a 1. O que a gente obtém? E o alfa 3 você colocou duas vezes, o vetor 3 você colocou duas vezes, por quê? Oi? Você colocou ali vetor 3 vezes vetor 3. É alfa É Alfa 1, 3 é é 1 3. vezes vetor 3. Ah, tá. É eu que escrevi errado. Obrigada. E agora? Fazendo o alfa 4 igual a 1 e o alfa 3 igual a 0. Agora vai dar 1, vai dar o vetor 1, menos o vetor 2, Mais 0 mais e o mais... vetor 4. Aham. Olha, nestas duas observações, olha, a gente pode observar que tanto o vetor V3 como o vetor V4 podem ser escritos como combinação linear de V2 e V3. Vocês enxergaram isso? Sim, Então, como que fica a escrita do V3? fica 2V1 mais 2V2 Aham, e o V4 fica menos V1 mais V2. isso mesmo. Perfeito. Então, daqui a gente identificou que tanto o V3 como o V4 podem ser escritos como combinação linear de V2 e V1, certo? Então, se inicialmente tínhamos aquele conjunto de vetores, ó, o que a gente tem? Então, recapitulando. Nós sabemos que o conjunto formado por esses quatro vetores é LD. A gente já viu porque aquela equação tem infinitas soluções, né? Além disso, a gente viu que o V3 e o V4 podem ser escritos como combinação linear de V1 e V2. Então, se eu tirar, a gente sabe que o V3, ele é combinação linear de V1 e V2. Então, eu tirei o V3. Mas o conjunto continuou sendo LD. Aqui eu tirei o V3, porque ele é combinação linear de V1 e V2. E aqui a gente vai tirar o V4, porque ele é combinação linear de V1 e V2. Certo? Então, o que a gente está fazendo é tirando aqueles vetores que são escritos como combinação linear dos outros. E Por agora? E causa V1 da e definição V2? de conjunto, né? Hã? É por causa da definição do conjunto, né? Do conjunto LD. A gente tem um resultado que fala: um conjunto de vetores é LD se e somente se um de seus vetores é combinação linear dos outros. Então, aqui nessa primeira lida aqui, a gente sabe que o V3 é combinação linear de V1 e V2. Então, eu tirei o V3. Só que, quando tirando o V3, ainda sobrou o V4, que é combinação linear de V1 e V2. Agora, vamos analisar V1 e V2. V1 e V2, eles são paralelos? Um conjunto formado por dois vetores L e I, se somente se eles não são paralelos. V1 e V2 são paralelos ou não? Não. Não são. Não existe um número real, tal que multiplicado por V1 é igual a V2. Então, esse conjunto formado por V1 e V2 é LI. Ok. Então,
essa é uma informação importante que a gente tem. A gente quer encontrar, só recapitular. A gente quer encontrar uma base para W, que é o subconjunto, o subespaço gerado por V1, V2, V3 e V4. Só que a gente identificou que o V3 e o V4, eles são combinações lineares de V1 e V2. Então, vamos refletir aqui agora, olha. Eu vou copiar para a gente fazer a continha lá embaixo. Será que só V1 e V2 geram W? Voltou para cima. Então, o conjunto gerado por V1, V2 e V3, V4, ele é alfa1, V1. Vou chamar de K1, V1, porque o alfa a gente já usou ali em cima, tá? K1, V1, mais K2, V2. Mais K3, V3, mais K4, V4. Onde esses K's são números reais. Então, o W, ele é a soma de múltiplos escalares de V1, V2, V3 e V4. Certo até aqui? Certo. Certo. Só que o V3, quanto que vale o V3? 2V. 2V1 mais 2V2, né? Então, vamos substituir. E o V4 vale? Menos V1 mais V2. Agora, como tem, olha, V1 aqui e V1 aqui, vamos colocar esse V1 em evidência. Então, multiplicado pelo V1 vai ser K1 mais 2K3 menos K4. Ok? Isso. Ok. E multiplicado por V2, vai ser K2 mais 2K3 mais K4. Então, olha só, esses números K são números reais. Então, se K1, K2, K3 são números reais, K1 mais 2K3 menos K4 é um número real. Concordam? Então, isso aqui, olha, eu só vou chamar esse número aqui de Azinho, esse número aqui de Bzinho. Então, vai ser o A, V1, mais B, V2. Em resumo, olha, o W, ele pode ser gerado apenas por quem? V1 e V2. V1 e V2. Então, agora sim, olha, a gente reescreveu o W como sendo gerado por V1 e V2, e a gente já provou que V1 e V2 formam um conjunto LI. Ufa! Então, V1 e V2 gera W e LI, então V1 e V2 é uma base de W. Então, qual que é a dimensão de W? É 2. Nossa, essa questão foi bem completa, né? A dimensão de W é 2 porque sua base possui 2 vetores.
Então, é a letra B. Vocês querem discutir essa questão? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Pra mim tá Parece ser tranquilo. muito tranquilo, não. Não parece ser muito difícil, não. Não, é. Tá. Eu vou É só comentar meio sobre longo. ela de novo, porque como vocês não assistiram todos os vídeos, às vezes, é igual vocês falaram, parece ser tranquilo, mas ainda não tem confiança porque não pegou para fazer, né? É isso que vocês sentiram? É, bem Exato. isso. Porque na hora de fazer exercício, vem muito de tudo. Ok. Então, vamos só recordar aqui, olha. Para que um conjunto de vetores seja uma base de um subespaço, esse conjunto de vetores tem que gerar o subespaço e também tem que ser um conjunto de vetores LI. Aqui nessa nossa questão, a gente tinha 4 vetores que geraram W. Só que dentro desses 4 vetores, nós identificamos que dois deles eram combinações lineares de outros dois. Então, esses vetores que são o V2 e o V3, né? Então, aqui, olha, o V2 e o V3, que são os vetores, desculpa, o V3 e o V4, que são os vetores combinação linear de V1 e V2, se a gente analisar como conjunto gerado por V3 e V4, eles não vão acrescentar nada que o V2 e o V1 já estavam acrescentando. Então, por isso que a gente está pedindo sempre para que o conjunto de vetores seja LI, que é para evitar esses vetores extras, que não acrescentam nada no conjunto de geradores. Ok? Então, para ser base, a gente sempre escolhe o menor número possível de vetores que gera o subespaço. Tínhamos que V1, V2, V3 e V4 geravam W. Então, a gente trabalhou com a soma de múltiplos escalares deles, fizemos as substituições que a gente tinha identificado, manipulamos e identificamos que o W pode ser apenas gerado por V1 e V2. E como V1 e V2 não são paralelos, então eles formam um conjunto LI. Então, V1 e V2, LI e gera W. Então, é uma base para W. Ok? Ok, certinho. Beleza. Esse teorema 1, ele serve para facilitar a nossa vida. Porque, às vezes, a gente tem uma questão assim, que nos oferece um conjunto de vetores LI e pede para a gente verificar se ele gera o subespaço. Aí a gente tem que verificar que todos os vetores desse subespaço são obtidos por combinações lineares desses vetores dados. Pode ser que não seja uma tarefa simples. Então, esse teorema 1, ele fala o seguinte: se a gente conhece a dimensão do subespaço, então, por exemplo, se o subespaço for um plano, a gente já sabe que todo plano tem a base formada por dois vetores que não são paralelos, então a dimensão é 2. Então, suponha, se W é um plano, então a dimensão de W é 2. E sempre que a gente tem um subconjunto, olha, um subconjunto no plano formado por dois vetores, então, se esses dois vetores não são paralelos, então eles vão gerar o plano. De modo geral, a gente tem aqui, ó, se W é um subespaço de dimensão K, e se a gente tem um conjunto formado por K vetores, nesse subespaço de dimensão K, se esse conjunto de vetores é LI, então pronto. Daqui do teorema, a gente já conclui que esse conjunto de vetores também gera W. Então, sempre que eu tiver, por exemplo, 3 vetores no espaço R3, LI, ou seja, se eles não são coplanares, então esses 3 vetores vão gerar todo o R3 e vão formar uma base para o R3. Ficou claro esse teorema?
Certo. Então, o primeiro passo é conferir se todos os vetores são LI. Porque conferir se os vetores são LI é fácil. A gente já aprendeu isso na semana passada. É só resolver aquele sistema homogêneo. Então, se a gente tem um conjunto de dimensão 5 e a gente tem um conjunto formado por 5 vetores LI, então pronto. Esses 5 vetores LIs no R5 vão gerar todo o R5 e como são LI, eles formam uma base para o R5. Ok? Ok. Então, vamos lá. Agora, para finalizar essa matéria de hoje, do ano, a gente tem uma classificação de base. Então, a gente já sabe, todo conjunto de vetores tem um conjunto de geradores. Aquele conjunto de geradores mais simplista possível, que é LI, ele forma uma base para o subespaço. Só que a gente tem alguns tipos especiais de base de um subespaço, que são chamadas de base ortogonais e base ortonormais. Uma base é ortogonal se todos os seus elementos, se todos os seus vetores são 2 a 2 ortogonais. Então, base ortogonal, cada par de vetores é ortogonal. E base ortonormal, então tem que ser uma base ortogonal e os vetores têm que ter norma 1. Ficou claro? Ficou. Então, uma base é ortogonal, todos os seus vetores são 2 a 2 ortogonais. E base ortonormal, além de ser uma base ortogonal, eu até falo devagar porque é um trava-língua, e todos os seus vetores têm que ter norma 1. Então, isso que significa ser a base ortonormal. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem um exercício que deu um subespaço W e pediu para a gente selecionar o conjunto de vetores que forma uma base ortogonal para W. Então, o que esses vetores têm que satisfazer para ser uma base ortogonal de W? O produto deles tem que ser zero. Produto escalar. Isso. E eles têm que ser uma base para W também. Né? É. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui nesta questão é encontrar uma base para W, para a gente poder fazer essa análise. Então, vamos encontrar uma base para W. Como que a gente pode reescrever esse W para a gente encontrar essa base? Ele vai ser... colocar o A, o B e o C em evidência. Aham. Aí o primeiro vai ser 1, 2, 1, 2, 1. Isso. Mais Beleza. B vezes... Menos 1, 3 e 4. Isso. E mais C vezes 0, não, 5, 0 e menos 5. Isso. E aí, qual que é o conjunto de geradores? Aí o conjunto de geradores é o 1, 2, 1, menos 1, 3, 4 e 5, 0, menos 5. Uhum. E agora, para ver se eles são base, tem que ver se eles são LI.
Isso, certinho. Peraí. Deixa eu escrever isso aqui. Eu vou dar nome a esses vetores só para facilitar, tá? Certo. Isso. Aí, qual a equação que a gente tem que resolver? Falando, Ah, você já ia falar a matriz aumentada, né? eu ia falar a matriz aumentada, mas Tá. tem que ser V1 mais V2 mais V3 igual a zero, Alfa 1, V1 mais alfa 2, V2. mais alfa 3 V3 igual a zero. Isso. Aí, isso aqui é equivalente a um sistema homogêneo, né? AX igual a zero. Gente, vocês estão vendo que Gavi, do início ao fim, a gente trabalha com as mesmas coisas? Independente se mudar o conceito, a gente sempre cai em escalonamento, equação matricial. Vocês já repararam? Eu percebi isso. E é assim até o fim do curso. Ele é um curso É igual fechadinho. cálculo. É, verdade. Então vamos lá. Qual vai ser a primeira coluna dessa matriz aumentada? A barra zero. 1, 2, 1. Uhum. Depois, menos 1, 3, 4. Isso. 5, 0, menos 5. Que tem que resultar em 0, 0, 0. Uhum. Ok. Então a gente tem que escalonar isso. Mas eu vou usar calculadora de matrizes, tá? Para agilizar Para aqui. economizar tempo, melhor. Tô abrindo aqui, só um minutinho. Seleciona uma coisa, ele vai para outra coisa. Deu. Uhum. Nós 1, 3, 4. Estava digitando, deu página não encontrada. Ele simplesmente travou. Peraí. Dois. Uhum. Isso. 1, 3, 4. 5, 0, menos 5. E 0, 0, 0. E deu solução. Deu com infinitas soluções. Conjunto solução aqui. Legal é que o seu computador tem a mesma velocidade do meu. Os dois conseguiram, foram na mesma hora. Então, o problema estava da calculadora de matrizes. Então, alfa 1, alfa 2 e alfa 3, né? São os coeficientes. Então, aqui deu alfa 1 é igual a menos 3, alfa 3. E o alfa 2 é igual a 2, alfa 3. Lembrando que o alfa 3 é a variável livre. Então, esse aqui é o conjunto solução. Aí, a gente substitui esse conjunto solução aqui na equação para identificar a combinação linear, né? Então, substituindo.
Então, vai ficar menos 3 alfa 3 V1 mais 2 alfa 3 V2 mais alfa 3 Z3 igual a zero. Me fala uma combinação linear. Substitui o alfa aí por um número bem simples. Vamos colocar 1. Vamos colocar Isso. menos 1 para zerar a linha primeira. Tá bom. Então, tomando o alfa igual a menos 1, obtemos. Então, nós obtemos o... Não tem pivô. Quando escalonou, teve pivô no alfa 1 e no alfa 2. Então, a gente vai isolar o alfa 3, tá? Então, aqui vai ficar 3V1 mais menos 2V2 menos V3 igual a zero. Ou seja, o V3, ele pode ser escrito como 3V1 menos 2V2. Certo? Certo. Eu Então, escolhi o número negativo, como pensei que ia ajudar, atrapalhou mais ainda. atrapalhou não, deu na mesma. Então, resumindo. Então, o que a gente tem aqui é que W é gerado por V1, V2 e V3. E V3. E também a gente sabe que o V3, ele é igual a 3V1 menos 2V2. Então, se a gente substituir o V3 aqui naquela equação do conjunto gerado, ele não vai acrescentar informação nenhuma. No fim, a gente sempre vai obter combinação linear de V1 e V2. Então, a gente pode resumir o W como sendo gerado apenas por V1 e V2. Concordam? Sim. V1 e V2 são paralelos? Na primeira entrada, Só não. não são. Então, todo conjunto formado por dois vetores não paralelos é ali? É ali. Isso. Oi, gente, só tá eu falando. Vocês estão entendendo? Tá tranquilo. Você está no mesmo drama que eu. Ninguém É. responde. Professora, Oi. nesse caso aí eu poderia ter, tipo, tirado o determinante, visto que ia dar zero e arrancado um vetor aleatório? Então, aí que entra a questão. Foi uma ótima pergunta, Vitor. Olha só, com certeza aqui o determinante dessa matriz A é igual a zero, porque um dos vetores é combinação linear dos outros. Uma coluna é combinação linear das outras. Com certeza ia dar zero. Mas aí eu poderia te perguntar, qual vetor é o correto de tirar? Por exemplo, se a combinação linear fosse assim, só um exemplo, tá? 0V1 mais 2V2 menos V3 igual a zero. Aqui eu posso escrever o V2 como combinação linear de... Eu posso isolar o V2 como combinação linear de V1 e V3 e posso isolar o V3 como combinação linear de V1 e V2. Mas neste caso aqui, a gente não consegue escrever o V1 como sendo combinação linear de V2 e V3, concordam? Porque tá o zero aqui na frente, eu não consigo isolar o V1. Então, Ah, se nesse tá. caso aqui, Mas... você tirasse o V1, por engano, ia dar errado. Ah, sei. Mas falando no caso específico aí com três vetores só, aí se eu iria tirar um e ver se os dois não são Sim, mas paralelos. poderia...
Ainda assim? Entendi o que você falou. Poderia ser tirar um e ver que eles não são paralelos. Ok. Aí poderia sim. Porque poderia ter que W é um plano e a gente ter V1, V2 e V3. Então, nesse caso, olha, para ser base do plano, basta dois vetores LI. Então, pode ser o V1 e o V3, ou o V1 e o V2. O V2 e o V3 não formam uma base para o plano, porque eles formam um conjunto LD e geram só essa reta daqui, eles não geram todo o plano. Ok? Ok, obrigado. Certo. Beleza. Então, aqui a gente já sabe que V1 e V2 formam uma base para essa questão. Já estava até esquecendo dessa questão. Ah, gente, tem algum... Ah, não. V1 e V2 formam uma base. Então, a gente já sabe aqui, olha. Esse aqui está errado e esse aqui também está errado, porque tem 3 vetores. Concordam? Toda base para esse W tem a mesma quantidade de vetores. Esse W é um plano. Então, aqui tem 3 vetores, não é uma base para esse W. Entenderam? Sim, entendi. Ok, então é uma dessas duas. Vamos calcular o produto escalar aqui? Quanto que dá o produto escalar entre esse W1 e W2? Nos dois Dá casos. 0. Deu menos 5 mais 0 mais 5, ok. 55 menos 80 mais 25. Os dois dão 0. Então tá. Agora nós precisamos é verificar qual dos dois que é, né? E é aí que entra, gente, o método da ortogonalização de Gram-Schmidt. Eu vou fazer um desenho dessa situação daqui para vocês entenderem, tá bom? Qual que é o produto escalar entre esse V1 e V2? Menos 1, mais 6, mais 4. 10 menos 1, 9, que é diferente de 0. Eles são uma base, esses vetores formam uma base que não é ortogonal, concordam? Certo. Ok. Então, a gente tem que buscar por uma base ortogonal. Então, eu vou desenhar para depois explicar esse método de Gram-Schmidt. Então, a gente já sabe que W é um plano, porque a base dele é formada por dois vetores. W. Então, a gente tem dois vetores que não são ortogonais. Vou Ô, chamar aqui. professora, Oh. no chat a internet de alguém caiu aí. Eu acho que ele perdeu uma parte da matéria aí. Aí eu vi saindo, foi o Pedro Carneiro, né? Eu até vi saindo. Pedro, você parou até aqui, que V1 e V2 é uma base de W? Bom, ele não respondeu. Depois ele. Então, a gente já viu que esses dois vetores formam uma base e não são ortogonais. Então, beleza, vou desenhar aqui, ó. W é um plano, porque a base tem dois vetores. E vou desenhar nesse plano esses dois vetores, que não são ortogonais. A gente já... Lembram da projeção ortogonal? De um vetor sobre o outro? Sim. Ela vai ser muito útil aqui.
Porque quando a gente faz a projeção ortogonal de V2 sobre V1, a gente consegue obter um vetor ortogonal a V1. Então, por exemplo, aqui, ó, esse vetorzinho preto, ele é a projeção de V2 sobre V1. E quem é esse vetorzinho aqui para cima, olha, que é ortogonal a V1? V2 menos a projeção. Isso. É o V2 menos a projeção dele sobre V1. Então, olha só, em vez de escolher, aqui nós temos que V1 e V2 é uma base de W, mas em vez de pegar V1 e V2, a gente pode pegar o vetor V1 e o outro vetor, que é o V2, menos a projeção de V2 sobre V1. Esses dois vetores estão no plano e são ortogonais, concordam? Sim. Eu lembro que eu me embolei todo quando nessa matéria de projeção. Aí tá voltando agora. Tá voltando. Gave é assim. Então, a gente vai ter que substituir. Em vez de pegar essa primeira base, formada por V1 e V2, a gente vai pegar essa segunda base, que é a base formada pelo V1 e pelo V2 menos a projeção de V2 sobre V1. Aí sim, por construção, ela será formada por dois vetores no plano, que são ortogonais. Então, dados os dois vetores LI num plano que tem dimensão 2, eles geram o plano. E, por construção, eles são ortogonais. Então, é uma base ortogonal do plano. Ok? Ok. Ok. Então, aqui nesse caso, para terminar essa questão, aí tem que escolher, né, o vetor V1. Vamos calcular V2 menos a projeção de V2 sobre V1. Acho que para fazer isso, eu primeiro resolveria só a projeção de V2 sobre V1 e depois faria a subtração, que eu acho Então, que fica mais vamos. fácil. Aí, Projeção de V2. Eu posso fazer do jeito que eu ia fazer, só para ver se você se adapta ou não? Pode pode, ser, pode. porque aí já fica direto. V2 menos a projeção de V2 sobre V1. Então, vai ser o V2, deixa eu copiar esses vetores aqui. O V2 e o V1, vou copiá-los, passar lá para baixo só para ficar mais fácil. Então, vou substituir tudo, ó. Vou substituir o V2 menos. A projeção de V2 sobre V1 é o produto escalar de V2 com V1. Então, ó, V2 escalar V1 dividido pela norma de V1 ao quadrado. Então, vai ser esse número na direção do V1. Então, tá aqui, ó, o V2 menos a projeção de V2 sobre V1. Ok? Na projeção de V2 ao quadrado, não? Como assim ao quadrado? Não entendi. A norma quadrada. Pode fazer do seu jeito aí, depois eu vejo. Deixa eu só recordar aqui, então. Ó. Projeção de V2 sobre V1, ele é V2, produto escalar com V1, dividido pela norma de V1 ao quadrado. É esse número real na direção do vetor V1. Ok? Ok. Aí, nessa norma ao quadrado, eu já tirei a raiz daqui, que é o quadrado da raiz, e ficou só o de dentro. Beleza. Beleza? Então, aqui vai ficar
V2 menos. Quanto que dá esse produto escalar aqui? Menos 1, mais 6, mais 4. 9. Dá 9. A gente já tinha calculado ele antes, né? Então, deu 9. Aqui embaixo. Dividido por 6, 6. Na vezes direção. o vetor. Isso. Então, aqui vai ficar menos 1, menos 3 meios, 3 menos 6 meios, 6 meios é 3, 4 menos 3 meios. Então, vai ficar menos 2 com menos 3, menos 5. 0, 8 menos 3, 5. Ufa! Então, esse aqui é o V2 menos a projeção de V2 sobre V1. Então, a nova base que a gente viu aqui vai ser formada pelo V1. O V1 é 1, 2, 1, tá? É o V1 e esse aqui. Portanto, pode ser dada por o V1 e V2 menos a projeção de V2 sobre V1. Ufa! Conseguiram compreender, pelo menos, a construção? Sim, agora o resultado vai ser um múltiplo escalar disso aí. É, isso mesmo. Vamos ver aqui. Eu vou copiar aqui em cima o que estava lá embaixo. O que estava lá embaixo era isso aqui, tá? Então, manteve, olha, o 1, 2, 1. E aqui, ó, só multiplicou esse vetorzinho aqui por 2, só para tirar o denominador, né? Isso aí. Então, é a letra C. Ok, pessoal. Então, sempre a partir de uma base, a gente consegue obter uma base ortogonal, que é pelo método de Gram-Schmidt. O método de Gram-Schmidt, quando a base é formada apenas por 2 vetores, é esse aqui que eu ilustrei para vocês. Em vez de pegar o V1 e V2, que é a base original, pega o V1 e o V2 menos a projeção de V2 sobre V1, que são 2 vetores ortogonais. Aí tem o resultado do Gram-Schmidt para quando a base tem, quando W for um subespaço de Rn. Eu não copiei direito não, mas no material escrito e na videoaula tá tudo aqui. Esse aqui agora tá W, a base de W tem 3 elementos só. Então, é análogo. A base ortogonal vai ser o V1, aí no lugar do V2, coloca V2 menos a projeção de V2 sobre V1, que é igual a gente tinha feito. E no lugar do V3, a gente coloca V3 menos projeção de V3 sobre V1, menos a projeção de V3 sobre o W2, que é esse aqui. E aí, dá um longo trabalho gigante. Ok? Mas aí tem um método lá na videoaula e no material escrito. Então, é sempre a mesma coisa. Você substitui os vetores na base por outros que são ortogonais àqueles anteriores. Tá bom? Deu para entender? Deu para entender. Ok. Aí, é isso. Aqui, por exemplo, é a última questão. A última questão dessa minha proposta de agora, que é o seguinte. Nós temos um conjunto formado por 3 vetores, e eles foram dados, que formam uma base para o R3.
Então, uma base para o R3 tem 3 vetores. Aí, a partir dessa base, pediu para encontrar uma base ortonormal para o R3. Então, a base ortonormal para o R3, então a gente tem aqui, ó, uma base, é o V1, o V2 e o V3. Aí, no lugar da base ortonormal, que eu vou chamar ortogonal, eu vou manter o V1, e no lugar do V2, a gente vai colocar V2 menos a projeção de V2 sobre V3. Eu vou chamar esse vetor aqui de W2. Esse vetorzinho aqui é o que eu vou chamar de W2. E no lugar do V3, a gente vai colocar V3 menos a projeção de V3. É V1. Projeção de V2 sobre V1. Então, é V3 menos a projeção de V3 sobre V1, menos a projeção de V3 sobre esse segundo vetor, que é o W2. Então, agora, esses 3 vetores são 2 a 2 ortogonais. Deu para entender ou não? Sim, deu para entender. E como que a gente faz para transformar uma base ortogonal em uma base ortonormal? É só dividir pelo norma. Isso, só dividir pela norma dela, né? Então, dei nome aqui aos vetores. Aí, basta considerar cada elemento da base ortogonal dividida pela sua norma. Ok? Eu não vou fazer essa conta aqui agora, não, porque eu já estou vendo aqui pelos escritos no chat que vocês já estão cansados, mas a gente pode, eu tô ligada aqui no Telegram, se vocês quiserem, alguém quiser individual, eu posso fazer com quem quiser, tá bom? O importante é aplicar essas formulazinhas aqui. Beleza, pessoal? Beleza, eu vou aproveitar o recesso para tirar alguns dias de descanso, mas eu vou fazer as atividades também, não vou só descansar, não. Isso que eu já ia falar, só descansa, menino, vai descansar. Eu volto cheio de energia. Não posso não, eu tô cheio de trabalho e perdi muito ponto, não posso, tem que dar um jeito de recuperar meus pontos. Entendi. Então tá bom. Gente, eu desejo muito descanso para vocês e voltem cheio de energia no início do ano de 2022. Muito obrigada, viu? Vamos voltar, professor, de nada. Tchau, tchau. E eu tô pensando só que o pessoal lá no Telegram falou que estava animado, estava disposto, cadê o pessoal? Cadê a animação, A né? aula hoje foi de 6 pessoas, 8 pessoas no máximo. Eu vi 8 pessoas. Foi. Não. Mas é bom, né? Fazer o quê? Faz parte. Mas esse conteúdo normalmente é assim mesmo, porque ele é mais teórico, né? Eu vi. Ele sempre é assim, eu já estou acostumada. A menos que a pessoa tenha estudado muito, entendido tudo e tem dúvidas, senão ele fica até enjoadinho de ter aula mesmo. Eu entendo. Eu sei que tem uma menina que até pediu para avisar, até esqueci de avisar, a avó dela morreu hoje. Aí ela tá toda cheia dos problemas lá. Ai, que dó. Aí Me ela fala o morreu. que é para mandar uma mensagem para ela? É Laís. Laís. o nome dela. Laís. Ah, eu vou mandar mensagem para ela, para anotar aqui na minha agenda. Obrigada por avisar, tá? Tá. Então tá, gente. Obrigada e bom descanso para vocês. Bom É isso, recesso. professor. Obrigado. Vou aproveitar. Obrigado, Perfeito. Tchau, professora. tchau. Feliz Natal, feliz Ano Novo, até ano que vem. Feliz Natal, Obrigada feliz Ano para Novo. vocês também.